Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero abrir com vocês a palavra de Deus na segunda epístola de João, e nós vamos ler toda essa epístola, são apenas 13 versículos, é o menor livro do Novo Testamento. Nós vamos ler então esse texto. Diz assim: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra que foi lida, Pai. Peço a Ti agora que o Senhor, Pai, dê a Tua instrução àqueles que estiverem me ouvindo, Pai. Que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, Pai, e que seja aplicada na vida, no coração de cada um. Usa-me, Senhor, apesar de mim, para a Tua glória, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Hoje é o segundo domingo de maio, é Dia das Mães. Não teremos nesse dia condições de celebrarmos o Dia das Mães em companhia de nossas mães, especialmente aquelas mais idosas, por causa dessa quarentena em virtude do coronavírus. Alguns também têm suas mães distantes, morando em outros lugares, como é o meu caso. Minha mãe mora bem longe, lá na nossa cidade, e por isso, mais um motivo de não termos a oportunidade de estarmos juntos, perto um do outro. E além de ser hoje o Dia das Mães, o mês de maio, no mês de maio nós comemoramos o mês da família. E de novo, por causa dessa quarentena imposta pelo governo do nosso estado, nós também não teremos condições de, agora em maio, comemorarmos o mês da família. Mas muito superior ao relacionamento sanguíneo entre mães e filhos, entre irmãos de sangue, está o relacionamento da igreja. E a igreja é a família da fé. Da mesma forma como na família sanguínea deve haver amor, também deve haver amor entre os irmãos de fé.
Da mesma forma como na família sanguínea a verdade deve reinar, a verdade também deve ser algo corriqueiro no meio da família da fé, no meio da igreja. E nós aproveitamos também, para além de parabenizar as mães, parabenizar também a nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil em Correias, que nesse mês de maio comemora mais um ano de vida, 114 anos de sua organização. Então vejam, assim como na família sanguínea deve haver amor e verdade, na família da fé deve também haver amor e verdade. E o apóstolo João, ele escreveu esta curta epístola dirigindo-se a uma senhora eleita. Ele diz o presbítero à senhora eleita. Ele não se dirige a si mesmo como apóstolo, mas como presbítero, como alguém que pastoreava, como alguém que tinha um cuidado pastoral, que é o papel do presbítero. E ele se dirige a uma senhora eleita e aos seus filhos. Aqui, meus irmãos, há uma divergência entre os estudiosos, entre os comentaristas desta carta. Alguns vão dizer que a senhora aqui, seus filhos, é literal. Era uma mulher, uma mãe, que tinha os seus filhos e que possivelmente na sua casa ela reunia a igreja ali junto com a sua família, né? E João então dirige esta carta àquela família, àquela mãe e aos filhos dela, né? E aos demais familiares que ali estivessem. Outros comentaristas vão dizer que esta senhora e os seus filhos, na verdade, é uma metáfora que João usou para uma igreja local. Talvez porque nessa época, João aqui já em torno dos seus 90 anos de idade, já havia perseguição aos cristãos. Então, João ele usa essa metáfora para enviar essa carta, para que se porventura alguém descobrisse essa carta, ninguém soubesse que se tratava de uma igreja por causa da perseguição. Mas independentemente se a senhora eleita aqui fosse uma mãe de fato, uma mulher de fato, mãe de seus filhos, ou uma igreja com os seus membros, a mensagem é a mesma. A mensagem vai dizer a respeito do amor e da verdade na família. Seja ela a família sanguínea, né? Se aqui for uma senhora, uma mãe com os seus filhos, ou a verdade e o amor na família da fé, a igreja e os seus membros. Seja como for, eu quero meditar com vocês nesta noite a respeito desse tema, a verdade e o amor no meio da família. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a verdade é a base do amor. Vamos lá novamente ao texto, versículo 1 até o 3. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Veja, João aqui, ele diz que amava aquela senhora, fosse uma mãe, fosse uma igreja, né? Amava na verdade, né? E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos os que conhecem a verdade. A base do amor que João tinha por aquela senhora era a verdade. O seu amor não era um amor sentimental. Aliás, amor, biblicamente falando, não é um sentimento. Amor é uma postura, é uma atitude de fazer o bem pelo outro. E aqui João demonstra isso porque o seu amor era baseado na verdade. E verdade aqui é o Evangelho, né? Eram irmãos em Cristo. Aquela família era formada por irmãos em Cristo. E se nós
entendermos que essa família era uma igreja, igualmente, irmãos em Cristo. O amor que João tinha por aqueles irmãos não era um amor sentimental, mas sim um amor baseado na verdade, no Evangelho. O versículo 2 vai dizer: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Essa verdade é uma verdade permanente, tanto no coração de João, como no coração daqueles irmãos para quem ele estava escrevendo. A verdade, meus irmãos, não é algo que aparece apenas em uma época da vida. O Evangelho que nós cremos é algo que se mantém permanentemente durante toda a nossa vida. Apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar das tribulações, o Evangelho, a verdade, ele é permanente nas nossas vidas. E João, então, no versículo 13, ele vai dizer: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Então você percebe que João aqui, versículo 1, versículo 2, versículo 3, ele vai falar sobre verdade 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes. O que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus. A verdade nos nossos dias é algo fora de moda, podemos dizer assim. Muitas são as falsas notícias, chamadas em inglês de fake news, e as mentiras têm sido divulgadas nas redes sociais, na televisão, através dos noticiários. Mentiras têm sido pregadas em púlpitos de muitas igrejas, de muitos lugares. Mas vejam, meus irmãos, a verdade deve ser a base do amor. O amor, ele não pode se basear em sentimentos, ele não pode se basear em apenas estarem juntos numa comunhão destituída da verdade. Meus irmãos, a grande importância do estudo da palavra de Deus, do estudo teológico, do aprofundamento nas doutrinas bíblicas é de fundamental importância. Por quê? Porque quanto mais você conhece a verdade, mais você ama. Por que muitas vezes nós vemos igrejas divididas, igrejas frias, igrejas sem amor? Porque ali não é pregado e não é vivido a verdade, o Evangelho. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece o Evangelho, quanto mais você conhece a verdade, esta verdade vai basear o seu amor por Deus e o seu amor pelo seu próximo, pelo seu irmão em Cristo, especialmente. Então, que essa seja a base do nosso amor, a verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar que o amor se manifesta na obediência à verdade. Olha só o verso 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja, o presbítero João aqui, o apóstolo João, que ele se intitula aqui como presbítero, como pastor, como alguém que tinha preocupação por aqueles irmãos a quem ele estava escrevendo, ele manifesta uma grande alegria. Ele diz: fiquei sobremodo alegre. E qual foi a razão da sua alegria? Em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. Meus irmãos, algo que causa uma grande alegria em qualquer pastor é ver crentes andando na verdade, em ver outros irmãos andando na verdade. Algo que causa grande alegria no coração de qualquer pastor, o pastor verdadeiro, o pastor que prega a verdade, que prega o Evangelho.
algo que deixa qualquer pastor de coração alegre, é ver a sua igreja andando na verdade, vivendo o Evangelho, obedecendo os mandamentos de Deus, como ele diz aqui no final do versículo 4, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então vejam, João aqui ele diz que aqueles irmãos estavam andando na verdade, não numa verdade que era algo da cabeça do pastor, era algo inventado pelo pastor, mas vinha direto da parte do próprio Pai. Todo pastor, verdadeiro pastor, ele vai pregar a palavra de Deus, a palavra vinda do próprio Pai. E todo pastor deseja que as suas ovelhas, que a sua igreja ande nesta verdade, porque aquilo não vem dele. Ele é apenas um instrumento para pregar a verdade, que é o mandamento do Pai. E no versículo 5 ele vai dizer: e agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então João aqui ele faz um pedido. E esse pedido não seria nenhuma novidade. Aquela senhora e seus filhos, aquela igreja e seus membros, eu particularmente prefiro essa segunda possibilidade. João estaria escrevendo a uma igreja aqui, mas seja como for, João ele fala: eu não vou falar nenhuma novidade aqui. O que eu vou falar aqui vocês já sabem, que vocês já receberam desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Na véspera da morte de Cristo, à noite, ali no cenáculo, Jesus ele vai dizer isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos: novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros assim como eu vos amei. O resumo da lei, o resumo do Evangelho é o amor. O resumo das Escrituras é o amor. O amor, quando você ama a Deus, você o adora. Você não vai dizer o nome dele em vão. Você não vai fazer nenhuma imagem, nem dele e nem de falsos deuses. Você vai guardar o seu dia. E quando você ama o próximo, você vai honrar os seus pais, honrar a sua família, a sua autoridade. Você vai ter cuidado pela vida humana. Você não vai cobiçar aquilo ou aqueles que não pertencem a você. Você não vai dizer falsos testemunhos contra o seu próximo. Ou seja, o amor, como eu disse, é a base de toda a lei e a base também de todo o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quando nós amamos a Deus, nós respondemos ao Evangelho assim. Quando nós amamos ao nosso próximo, nós também respondemos ao Evangelho, porque este Evangelho nos transformou e agora somos capazes de amar uns aos outros. E aqui João fala exatamente isso. E o versículo 6 ele vai dizer: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Amar significa zelar pela verdade. Amar significa obedecer à verdade. Veja, exatamente isso que João está dizendo aqui. O amor é este, versículo 6, que andemos segundo os seus mandamentos. Do que adianta dizer que você ama a Deus se você não o obedece? Do que adianta você dizer que ama a sua igreja, ama o seu irmão, se você não obedece à verdade, não obedece os mandamentos, não vive o Evangelho? A sua profissão de fé é uma profissão de fé deficiente, é uma profissão de fé mentirosa, é uma profissão de fé falsa. Porque a fé que você professa, esta fé deve ser vivida. O Evangelho que você diz crer, este Evangelho deve ser
praticado. Os mandamentos que você decora muitas vezes na escola dominical, desde a infância, através do breve catecismo, você deve obedecer esses mandamentos, né? Isso é amor. Amor é zelo pela verdade. E veja, como eu disse no início, o amor ele não é um sentimento, o amor é uma atitude de obediência à palavra de Deus, né? E amar, às vezes, não é algo muito agradável de se fazer. Veja que é bem diferente do amor que este mundo caído vai mostrar. Às vezes, o amor significa confronto. João ele fala que aqueles irmãos deveriam amar uns aos outros. E às vezes o amor significa um confronto pela verdade. Às vezes você vai ver o seu irmão pecando e você vai precisar chamar esse irmão para conversar com a Bíblia aberta, mostrando o pecado desse irmão e chamando o arrependimento. O Senhor Jesus Cristo, ele nos orienta isso lá em Mateus capítulo 18, que se nós vimos um irmão pecando, nós devemos confrontá-lo em amor, chamando o arrependimento. E é isso que a igreja deve fazer. Às vezes, meus irmãos, igrejas são doentes porque não existe amor. Existe fofoca, existe falatório, existe mágoa guardada, existe rancor guardado, o perdão não é destilado, o perdão não é dado, não se pede perdão, os pecados não são confessados. Então não existe amor. Agora, a família da fé, a igreja, da mesma forma a família sanguínea, deve haver amor. E o amor, ele é manifestado através da obediência à verdade. É você viver a verdade, é você chamar o outro a fazer o mesmo, a viver a verdade. Mesmo que isso signifique algo que gere confronto, que gere um desconforto, que gere algo que você não gostaria que acontecesse, mas tudo pelo zelo da verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, eu chamo a sua atenção a terceira lição que esse texto nos diz, que não há como amar como irmãos aqueles que não ensinam a verdade. Eu acredito que a maioria das mães amam seus filhos, porque são seus filhos. Uma mãe, ela pode também demonstrar amor pelos filhos de outras mulheres, né? Pode demonstrar afeto, carinho e talvez até amor. Mas não são seus filhos. Seus filhos são seus filhos. Da mesma forma, meus irmãos, numa igreja, nós temos a família da fé, nós somos a família da fé e nós amamos uns aos outros como irmãos em Cristo. O Senhor nos manda na sua palavra a amarmos ao próximo, a amarmos todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Acontece que o amor que é demonstrado dentro da família da fé é um amor diferente do amor que você demonstra a um ímpio, né, em obediência à palavra de Deus. Isso porque na família da fé somos irmãos. Temos a mesma fé, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo, a mesma palavra, o mesmo Evangelho. Então nós somos parte desta família e esse amor é restrito entre os irmãos de fé. E o que acontece? Naquele tempo em que João escreveu esta carta, havia uma heresia em que algumas pessoas estavam ensinando nas igrejas que Cristo não havia vindo em carne, né? Que Cristo, sendo Deus, ele não poderia ser homem,
porque eles acreditavam que o espírito é bom, mas a matéria, a carne é má, é ruim. Então, se Cristo é Deus e Ele é bom, Ele não poderia ser um homem, sendo que o homem é mau, o homem é ruim. Isso estava entrando nas igrejas e entrou aqui no meio desta casa, desses irmãos, desta igreja. Eram enganadores que ensinavam uma falsa doutrina a respeito de Cristo. E aí João diz o seguinte no versículo 7: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Aqui no versículo 7, esses enganadores eram enganadores propositalmente. Eles tinham como objetivo enganar os crentes. E veja, esses enganadores têm saído, ou seja, eles saíram do meio dos crentes, saíram do meio da igreja. 1 João capítulo 2, versículo 18 e versículo 19, diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. De dentro da igreja haviam saído falsos mestres, falsos crentes, que ensinavam que Jesus não havia se encarnado, não havia vindo em carne, né? O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, a igreja de Éfeso já havia alertado, né, aos presbíteros daquela igreja, aqui no capítulo 20, versículo 30 de Atos, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, dentro da própria igreja haviam se levantado falsos mestres que saíram da igreja e estavam tentando levar outros para atrás dessa heresia. E eles estavam indo por todos os lugares, voltando aqui para 2 João 7, saindo pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Veja a gravidade disso. Se Jesus não fosse plenamente homem, nós não teríamos a salvação. Isso porque foi um homem que pecou, e um homem que deveria sofrer a condenação pelo pecado. Jesus Cristo, como homem, ele sofreu na cruz toda a condenação pelo pecado do seu povo. Então, ao negar que Jesus Cristo não era homem, significaria negar a salvação. Significaria estar perdido, estar condenado nos seus pecados. Vejam, meus irmãos, muitas são as seitas que divergem a respeito da pessoa de Cristo, negando a respeito de Cristo ser homem ou de Cristo ser Deus, ou da suficiência do sacrifício de Cristo. Algumas seitas são legalistas, dizendo que para você ser salvo, você deve frequentar a igreja deles, deve ser batizado na igreja deles, deve fazer boas obras. Eles não reconhecem que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente. Cuidado, João diz no versículo, no final do versículo 7, versículo 8, assim é o enganador e o anticristo. Estas pessoas, elas vão contra Cristo e querem se colocar no lugar de Cristo. Aqueles que pregam que para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa, estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Elas estão tentando se colocar no lugar de Cristo, né? Existem muitas seitas, muitas falsas religiões que vão ensinar isso. Por isso, João diz no versículo 8, acautelai-vos,
para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. João ele fala, toma cuidado, porque com esforço eu ensinei vocês. Tanto eu como os demais apóstolos, nós ensinamos vocês. É triste, meus irmãos, quando nós vemos uma igreja que recebe o Evangelho, que recebe o alimento, que é a palavra de Deus, e algumas pessoas saem da igreja atrás de falsas religiões, atrás de seitas, atrás daqueles que prometem coisas que eles não podem cumprir, atrás de prosperidade, atrás de tudo aquilo que encanta os olhos, mas na verdade não é verdade. A verdade é o Evangelho pregado. E João fala, eu me esforcei, por isso tomem cuidado, senão vocês vão perder tudo isso. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, ouvem a verdade durante anos da sua vida e são seduzidas por essas seitas malignas, diabólicas, que levam essas pessoas para longe de Deus. Por isso João termina aqui o versículo 8 dizendo, mas para receberdes completo galardão. Galardão aqui é um presente. E eu creio que João ele está falando de algo presente aqui, mas também que tem como consequência futura. Se você despreza a palavra que você ouve na igreja, se você despreza o Evangelho que você ouve e vai atrás desses ensinos falsos, você está perdendo um grande privilégio. E talvez, se você faz isso, talvez você não seja salvo. Versículo 9, ele vai dizer exatamente isso. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que não crê na doutrina cristológica, cristocêntrica, aquele que despreza o sacrifício de Cristo, achando que é necessário acrescentar algo ao sacrifício de Cristo, aquele que tem uma falsa concepção de Cristo, uma pequena concepção de Cristo, aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor de suas vidas, João deixa muito claro, esse não tem Deus. Não tem Deus. Pastor Augusto Nicodemos Lopes, pregando esse texto, ele disse que a principal estratégia do anticristo é fazer você acreditar no erro. Anticristo, o próprio João vai escrever a respeito do anticristo, o anticristo, que é o próprio Satanás encarnado, que virá no final dos tempos. Mas existem muitos anticristos, que são aqueles que ensinam doutrinas falsas sobre Cristo. Seitas são assim. Os pregadores de seitas são assim. Eles vão menosprezar a pessoa e a obra de Cristo. E se você seguir isso, diz aqui, você não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se você permanece na doutrina de Cristo, se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você vive para Ele, se você sabe que o sacrifício dele foi suficiente para a sua vida, você não precisa fazer mais nada para ser salvo, você o obedece, você faz boas obras, não para ser salvo, mas em gratidão a Ele por aquilo que Ele fez por você. Então você tem tanto o Pai como o Filho. E agora João, no versículo 10, ele vai dar uma instrução um pouco forte. Olha lá, no versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis
as boas-vindas. Naqueles dias que João escreveu esta epístola, hospitalidade significava reconhecimento. Então, as famílias, elas não recebiam em suas casas qualquer tipo de pessoa. Mas quando alguém era recebido, significava que aquela família hospedeira concordava com a pessoa que estava sendo recebida, era conivente com ela. Não, eles eram amigos, eles eram íntimos. João aqui, ele então orienta que se aqueles irmãos recebessem no meio deles um falso mestre, um falso profeta, eles estariam concordando com a sua mensagem e concordando com a sua fé. Queridos irmãos, João fala que eles não deveriam receber. Mas talvez você possa pensar o seguinte: mas João não é o apóstolo do amor? João não ensina que nós devemos amar uns aos outros? Mas João era o mesmo João que ensinava o amor, era o João que era zeloso com a doutrina bíblica, era zeloso com o ensino a respeito de Cristo. Por isso João fala que se aqueles irmãos recebessem no meio dele algum falso crente, estariam concordando com o seu ensino, com a sua prática. O que isso significa para nós? Significa, meus irmãos, que quando uma igreja aceita colocar no seu púlpito um pregador que pregue uma doutrina que não seja bíblica, que não seja cristã, esta igreja ela está concordando com a sua pregação e com a sua fé. Por isso, irmãos, que a igreja ela deve ser também zelosa com a escolha dos seus pastores. A igreja deve ser zelosa com a escolha dos seus presbíteros. A igreja deve ser zelosa com a escolha dos seus professores de escola dominical. Isso começa desde a infância. Infelizmente, não são poucas as igrejas que colocam pessoas despreparadas para dar aula para as crianças. Isso não pode acontecer. Criança não tem menos importância que o adulto. Se nós temos professores e professoras despreparados para dar aula para os nossos filhos, as nossas crianças, essas crianças vão crescer sem um conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo. Se você tem um pastor que prega um evangelho diluído, um evangelho água com açúcar, que não te dá alimento sólido, que não te dá doutrina, não te dá palavra de Deus profunda, pregada profundamente, pregada de forma que Cristo seja o centro da mensagem, então você está concordando com ele. Se você convida para pregar na sua igreja, em algum culto especial, alguém que também traz uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho, da mensagem bíblica, cristã, reformada, presbiteriana, no nosso caso, então nós também estaremos sendo coniventes com este ensino. Então João fala: não façam isso. Por isso, meus irmãos, temos que ter cuidado, temos que ter zelo com relação a quem ocupa o púlpito de nossas igrejas, a quem tem ensinado nossas crianças e nossos jovens, a quem tem estado conosco nos trazendo a instrução da palavra de Deus. Versículo 11 ele vai dizer: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, meus irmãos, devemos sim amar ao nosso próximo, mas não podemos chamar de irmão alguém que tem uma doutrina cristológica diferente da nossa. Vejam, meus irmãos, o que João não está dizendo? João não está dizendo que aquelas doutrinas secundárias e até terciárias não nos dividem. Por exemplo, os presbiterianos, eles creem numa forma de batismo. Outras denominações vão crer e praticar outra forma de batismo. Isso não nos divide.
Nós não temos problema com irmãos de outras denominações que batizam por imersão. Isso não nos divide. Mas nos divide se nós reconhecermos, o que nós não podemos reconhecer e que vai nos dividir é aqueles que não reconhecem Cristo como Deus, como homem, como Senhor, como Salvador. Aqueles que não reconhecem que a morte de Cristo foi suficiente. Então, se alguém que se diz cristão chega para você e fala para você o seguinte: olha, a salvação é só se você for batizado na minha igreja, essa pessoa não é irmão em Cristo. Ela não tem Deus. Se alguém chega para você e fala: olha, a salvação é pelas obras, você tem que fazer por merecer, essa pessoa não é irmão em Cristo, porque ela está negando que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Se alguém chega para você e fala: olha, Jesus, ele não é Deus, ou Jesus, ele não é homem, essa pessoa não é irmão de Cristo, em Cristo, porque ela está negando as naturezas de Cristo. Você deve amar como um próximo, mas não como irmão em Cristo. Os irmãos verdadeiros têm a mesma fé a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E João então encerra essa carta dizendo assim, versículo 12: ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. João volta aqui a falar a respeito da alegria, e João, ele fala: olha, eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas eu não vou escrever, eu vou falar pessoalmente. João, ele queria estar pessoalmente com aqueles irmãos. Isso nos ensina também, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós escrevemos nas redes sociais, por exemplo. Aquilo que nós colocamos no papel ou mesmo no computador ou no celular para todo mundo ver. Nós devemos ter conversas pessoais mais frequentemente. Nada substitui a presença física. A nossa comunicação, olho no olho, é incomparavelmente melhor. Prova disso é que nesse período de quarentena os irmãos têm acompanhado sermões, estudos bíblicos através das redes sociais. Mas você e eu sabemos que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você estar olhando um pregador na tela do seu celular, da sua televisão ou do seu computador, do que você ter frente a frente o pregador ali falando com você. Você não tem a companhia de outros irmãos. Então nós devemos também tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo que nós escrevemos, que nós falamos, em redes sociais. E também temos que entender que nada substitui a presença física. João então ele conclui dizendo: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Sejam outros filhos de uma outra senhora, ou seja, os membros de uma outra igreja, o que é mais provável, estava saudando aquela irmã eleita. Queridos irmãos, não existe amor sem verdade, e não pode existir a verdade sem amor. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós devemos amar uns aos outros, amar os crentes, amar a igreja. E esse amor, ele deve ser manifestado através da verdade. A verdade é a base deste amor. Você não pode chamar qualquer um de irmão. Você não pode chamar aquela pessoa que não tem a mesma fé em Jesus Cristo que você de seu irmão. É claro que a fé cristã, ela ultrapassa presbiterianos, assembleanos, batistas, metodistas, mas existem alguns que se dizem cristãos, que não são cristãos, que dizem que creem em Deus, mas não possuem Deus.
porque eles têm uma doutrina, um ensino distorcido da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E essas pessoas não são nossos irmãos. Essas pessoas não podem ser tratadas como irmãos. Devemos pregar o Evangelho verdadeiro para elas. Devemos evangelizá-las com o Evangelho verdadeiro. Devemos orar por elas, para que Deus abra os seus olhos e chame-os à verdade. Faça isso com amor. Faça isso de maneira que Deus, pedindo a Deus nas suas orações, que Deus tenha misericórdia delas. Abra o seu coração, o seu entendimento para a sua palavra. E quanto a nós, Igreja do Senhor, que possamos amar uns aos outros. Lembrando que o amor, ele cura todas as feridas. Aquilo que eu já disse em outras vezes. Esse é o tempo de confessarmos os nossos pecados. Deus está disciplinando a igreja nesse período de quarentena. Confesse os seus pecados. Se porventura você pecou contra algum irmão, procure-o e peça perdão. Perdoe se porventura alguém da igreja te fez mal. Confesse a Deus os seus pecados e perdoe os pecados daqueles que te ofenderam, que pecaram contra você. E se você vir algum irmão pecando, procure essa pessoa. Procure essa pessoa. Sei que nesse período é mais complicado de nós estarmos pessoalmente uns com os outros. Mas assim que possível, ou mesmo agora, tomando os devidos cuidados, procure, converse com ela com a Bíblia aberta, com amor, mas também com verdade. Mostre a ela o seu pecado, chame ao arrependimento, ore com ela, para que assim a nossa família, a família da fé, possa andar na verdade, em amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que tivemos de ouvir a Tua Palavra. Que a nossa igreja, Senhor, nossa igreja presbiteriana aqui em Itaboa, em Guilhermes, em Correias, possa viver a verdade e o amor. Pai, nos proteja de anticristos, de falsos profetas, que porventura, Senhor, tentem entrar no nosso meio, Senhor Deus. Que possamos pregar a todos, ó Pai, em todos os lugares, ó Deus, onde estivermos, ó Deus, o verdadeiro Evangelho, Senhor Deus. Ó Pai Santo, é isso que eu te peço, agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e um grande abraço.